Voltando a tratar de história do Brasil, nós vamos estudar o período regencial, que compreendeu 9 anos da nossa história dentro do período imperial, iniciado então esse período regencial dentro do Império Brasileiro entre os anos de 1831 a 1840. O período regencial, segundo muitos historiadores, no qual eu me incluo, ele pode ser compreendido como um período de passagem, um período de uma lenta transformação, no sentido de você fazer uma efetiva independência do Brasil. Ou seja, apesar da independência ter ocorrido, a independência oficial, a independência política ter ocorrido lá com o advento do primeiro reinado, com Dom Pedro I em 1822, nós historiadores podemos compreender que o real desenlaço brasileiro com as suas origens portuguesas, em termos políticos, vai se dar essencialmente com o segundo reinado, que é o governo do filho de Dom Pedro I, o príncipe Pedro de Alcântara, a partir do golpe da maioridade em 1840. E a regência é exatamente esse período intermediário que vai fazer uma passagem sem rupturas, sem muitas transformações, aliás, sem romper com a ordem vigente, com a ordem político-social vigente, de trabalho escravista e negro, em sua total maioria, se tratando da força de trabalho, da mão de obra de trabalho, a questão do conservadorismo, né? Tudo isso será mantido apesar dessa mudança. E a regência é esse período, além de ser aquele período onde nós vamos encontrar uma série de movimentos sociais, muitos deles de caráter separatista, e que vai ser um grande desafio para, então, o advento do segundo reinado. Porque esse período regencial é um período onde o Brasil vai ser definido em termos geográficos. Ou seja, ou o país se fragmentaria, como ocorreu nas demais nações independentes latino-americanas ao longo do século XIX, em pequenas republiquetas, como o Uruguai em 1828, o Paraguai em 1811 e por aí vai, ou nós continuaríamos com as nossas dimensões geográficas continentais. O Brasil é um dos poucos países do mundo de dimensões continentais. Então, esse período regencial, esse período da regência será um grande desafio para a manutenção desse Brasil de tamanho continental, evitando a fragmentação do território brasileiro em várias repúblicas latino-americanas independentes. E daí uma série desses movimentos, né, que são representativos: a balaiada ou revolta dos balaios, a sabinada, a revolta dos malês, mas principalmente duas revoltas, uma na província do Grão-Pará, que é a cabanagem de 1835 a 1840, e por fim o grande desafio da regência, e que só será solucionado com o advento do segundo reinado, que é a revolta farroupilha ou dos farrapos,
nas regiões sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, entre os anos de 1835 e 1840. Pois bem, feito essa análise inicial, a gente pode dizer que o período regencial ele se inicia com a renúncia ao poder do então imperador Dom Pedro I, que governou o Brasil entre 1822, pós-independência, a 1831, quando ele assina a sua renúncia. As causas da renúncia de Dom Pedro I são as seguintes. Primeiro, a resistência que ele passou a sofrer depois de alguns anos no poder pelo simples fato de ser português. Ou seja, ao longo dos anos, o fato do imperador brasileiro ser um português gera um desconforto dentro da sociedade brasileira e o imperador passa a ser tratado por boa parte da sociedade com uma espécie de preconceito. Além disso, e talvez o que tenha culminado com um desgaste maior de Dom Pedro I, foi exatamente o seu autoritarismo. Dom Pedro I, que instituiu a nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial de 1824, e que criou um mecanismo altamente autoritário, que também será usado pelo seu filho Dom Pedro II durante o segundo reinado, que é o poder moderador, uma espécie de quarto poder dentro do sistema político brasileiro, contrariando a formatação clássica da organização política lá apresentada desde o século XVIII nas obras do Barão de Montesquieu, que tem aquela clássica separação entre poderes executivo, legislativo e judiciário, de forma que esses poderes não se sobressaem uns sobre os outros, mas que fossem três poderes, um sistema tripartidário que significasse uma interdependência entre os três. Com a Constituição de 1824, Dom Pedro I criou o mecanismo do poder moderador, que, em síntese, significava que ele, como imperador, era a maior autoridade política do Brasil, independente, passando por cima sobre o judiciário, passando por cima sobre o legislativo, passando por cima de todos. Isso desagradou imensamente vários setores da sociedade brasileira e algumas revoltas ocorreram, como, por exemplo, a Confederação do Equador, liderado movimento da Confederação do Equador, liderado por Frei Caneca. Pois bem, além de todas essas insatisfações, que depois vão ser externadas na chamada Noite das Garrafadas, quando Dom Pedro, após ser recebido com hostilidade em Minas Gerais, retorna ao Rio de Janeiro e causa confusão no sentido de que grupos portugueses e grupos brasileiros entram em conflito e confronto, uns em defesa e outros contra o imperador, já demonstram a total desestabilização do governo de Dom Pedro I e do primeiro reinado. Para culminar, para forçar realmente a sua renúncia, ocorre em Portugal a morte de Dom João VI, seu pai, e questões a respeito da sucessão do trono português fazem então que Dom Pedro abandone o posto de imperador do Brasil e retorne a Portugal para, dentro de uma guerra civil contra seu próprio irmão, Dom Miguel, possa enfim lutar e colocar no trono a quem ele achava de direito a sua filha, Dona Maria da Glória. Pois bem, Dom Pedro então assina a sua renúncia em 1831,
retorna a Portugal, onde vai lutar na Guerra Civil Portuguesa para colocar a sua filha como rainha de Portugal, coisa que ele terá êxito, mas, infelizmente, pouco depois, ele irá morrer, falecer com pouco mais de 30 anos em Portugal, vitimado pela sífilis. E nisso há um vazio, uma vacância no poder aqui no Império Brasileiro. E nessa vacância, a Assembleia Legislativa de então decide nomear regentes. Lembrando que o sucessor natural de Dom Pedro I, o príncipe Pedro de Alcântara, estava impossibilitado de assumir o poder como imperador devido à sua condição de menor de idade. Ele era uma criança de 8 a 9 anos de idade na época em que o pai renunciou ao poder. E Dom Pedro estava ainda sob a tutela de importantes intelectuais do Império Brasileiro. Ok? Tendo uma formação muito diferenciada, sendo então preparado para um dia na vida adulta assumir a condição de imperador deixada pelo pai. Pois bem, então a saída encontrada pela Assembleia Legislativa de então foi a nomeação de regentes. E essa primeira regência, em 1831, será chamada Regência Trina, ou seja, essa administração do império será dividida entre um representante militar, um representante do norte e nordeste e um representante das regiões sulinas do Brasil. Isso até que então haverá uma alteração nas leis, na ordem das coisas, na Constituição, e com um ato adicional de 1834, passa a vigorar então a regência una, aonde um regente será eleito pelo voto censitário que existia em nosso país desde a época do primeiro reinado com Dom Pedro. E o primeiro regente a ser eleito é o Padre Feijó, que irá assumir a regência e manter-se como regente por poucos anos. Nas próximas aulas, nós vamos tratar da criação da Guarda Nacional por esse mesmo ato adicional de 1834 e da revolta da cabanagem ocorrida no estado do Grão-Pará em 1835. Até lá.